Ouro Preto. Introdução. Ouro, um metal muito precioso e procurado pelo homem há muito tempo. Nesta cidade, a ganância do homem por este metal foi revelada. O ouro é um metal precioso, brilhante, amarelo e maleável. É encontrado em pó ou em pepitas, em pequenas inclusões minerais, como por exemplo o quartzo. Este metal foi a causa da formação da cidade. O município de Ouro Preto está localizado no estado de Minas Gerais, no Brasil. Foi muito importante para a corte portuguesa e posteriormente para o Império de Dom Pedro I. A origem do nome da cidade é por conta da coloração escura do ouro antes de ser lapidado. É muito conhecido por sua história e arquitetura colonial. Além disso, foi considerado o primeiro sítio brasileiro Patrimônio Mundial da Unesco, título que recebeu em 1980. Tudo começa no século XVI, com a busca de ouro, pedras preciosas e escravos indígenas. Os bandeirantes saíram de São Paulo para ir da capitania hereditária Minas Gerais em busca deste metal precioso. Depois de muitas buscas, por volta de 1696, já no final do século XVII, os bandeirantes encontrou ouro na região de Ouro Preto. Primeiramente, o ouro era extraído nas beiras dos rios utilizando a força centrífuga com as bateias para separar o metal do cascalho. Por causa da junção de vários arraiais, foi elevada à categoria de vila, recebendo o nome de Vila Rica em 1711, devido à abundância de ouro na região. O final do século XVII e começo do século XVIII foi o período clímax da extração de ouro na vila. A febre do ouro, consequentemente, causou conflitos entre mineradores paulistas e outros de outras regiões, conhecido pejorativamente como emboabas. Esses conflitos ficaram conhecidos como a Guerra dos Emboabas. Na cidade, podemos encontrar a Casa dos Contos, construída pelo contratador que distribuiu o quinto para o rei de Portugal. O quinto era um imposto que os mineradores pagavam para a corte, um quinto de sua extração. Com a grande exploração, o ouro começa a diminuir nas minas. Mesmo assim, a corte ainda cobra o quinto, causando insatisfação do povo. O quinto que não era dado à corte era considerado contrabando. Uma maneira de esconder o ouro era colocar pequenas pepitas escondidas dentro de santos de madeira. Ficou conhecido como Santo de Pauô, expressão utilizada até hoje. Essa insatisfação foi um dos fatores da Inconfidência Mineira, que foi uma importante revolta onde o povo brasileiro lutou pela liberdade do governo português. Os Inconfidentes eram um grupo liderado por Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Se encontravam nessa casa para reuniões durante a Inconfidência. O trabalho de extração do ouro era pesado. Os escravos passavam horas trabalhando dentro de galerias escuras, com um barulho ensurdecedor das picaretas batendo nas rochas vulcânicas. Muitos perdiam a visão e a audição devido a esses problemas. Outros problemas comuns eram desmoronamentos das galerias, problemas respiratórios por falta de oxigênio. Quando estavam cansados, trabalhavam construindo calçadas e muros, e daí vem a frase enquanto descansa carrega a pedra. Dentro de Ouro Preto, existem várias igrejas construídas no período clímax da extração, por exemplo a igreja de Santa Ifigênia, que pertence aos negros. Sua construção foi de 1733 a 1785. A imagem de Nossa Senhora do Rosário em pedra-sabão é atribuída a Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, o artista mais famoso do Brasil. Essa igreja está na periferia de Ouro Preto, bem afastada das outras igrejas onde frequentavam os brancos. E há uma teoria de que os donos dos escravos fizeram essa igreja para eles não praticarem a religião africana. Na cidade, podemos encontrar algo muito raro das cidades coloniais. Duas igrejas matrizes, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias. Mas por que duas matrizes? A disputa entre os paulistas e os emboabas era tão grande que eles construíram uma matriz para cada um. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar foi construída durante o ciclo do ouro em volta de uma capela. Foi a paróquia mais rica e populosa de Vila Rica. Reuniu várias irmandades onde cada uma havia seu próprio lugar específico. Diferente das outras igrejas, esta começou a ser construída pela nave, devido à necessidade de conservar a capela primitiva. Sua decoração demorou mais de 20 anos para ser finalizada, devido a problemas de infiltração de chuva. O ouro extraído foi muito usado nos detalhes interior dessa igreja. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias surgiu inicialmente como uma capela construída pelo Antônio Dias. Dessa igreja surgiram várias novas irmandades, mas a maior parte da documentação se perdeu. As pinturas presentes dentro da igreja permitiram um interessante estudo das três artes barrocas do Brasil colônia. Curiosidades: os bandeirantes mineradores utilizavam um ponto de referência famoso em Ouro Preto, o Monte Itacolomi.
Ouro Preto chegou a ser a capital de Minas Gerais, mas foi trocada por não apresentar alternativas viáveis para o desenvolvimento físico urbano. Durante o clímax do Ouro foram construídas duas escolas na cidade, a Escola de Farmácia e a Escola de Minas. Outra hipótese da construção da igreja de Santa Efigênia é a formação de uma irmandade criada por Chico Rei, um escravo nascido no Congo que virou monarca em Ouro Preto, com a anuência do governador. Não há registros que confirmem essa história.